Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bivac. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre o estudo de português, né? Então é muito comum aqui no canal a gente ficar comentando aí sobre matemática, física e diversas coisas relacionadas às exatas, né? Até porque é a minha matéria mais, assim, que eu mais gosto, né? E também é a matéria favorita de muitos concurseiros militares. Mas não pode aí renegar as outras matérias, inclusive o português, cara. Até porque quando a gente fala de concurso militar, todas as provas, sem exceção, vão cobrar o português. Inclusive você tem provas, né? Que o português tem até peso 2, cara. Então não demore, beleza? Também aí pra galera que quer focar no CFO Semi-Emerge, seja pra esse ano ou pro ano que vem, né? Você já sabe que português é uma matéria que tá com bastante questão. Então vamos aprender como a gente pode sair do zero ao gabarito nessa matéria, beleza? Então confira o vídeo aí. Caso você queira fazer a prova de soldado ou sargento de carreira do Semi-Emerge, ou seja, você quer conquistar ali sua farda do corpo de bombeiros, tendo um emprego estável e também tendo uma profissão muito maneira, cara, de salvar vidas e desempenhar um papel muito nobre na nossa sociedade, cara, confira aí o curso Missão Bombeiro, que é o curso que vai te destravar e vai te possibilitar atingir esse teu sonho, guerreiro. Então, confira o curso aí que eu vou deixar na descrição e também nos comentários abaixo fixado, beleza? Então, tamo junto. Então, rapaziada, quando a gente fala do estudo de português, o que acontece? Nós temos basicamente ali três grandes frentes do português, né? Que seria a interpretação de texto, a gramática e a parte ali de literatura, que algumas provas cobram. Então, a SpaceX vai cobrar literatura, né? O CFO desse ano veio cobrando literatura também. Então, vamos tentar, não vou destrinchar totalmente, mas eu vou dar aqui mais ou menos um azimuth, né? Um rumo, para vocês seguirem em cada uma dessas matérias. E como eu sempre falo para vocês, né? Quem está assistindo o vídeo ainda esse ano, já pensando em estudar para o ano que vem, saibam que o ideal agora é vocês construírem uma base muito boa de matemática básica, né? Especialmente ali aritmética, né? Álgebra, geometria, mas especialmente a aritmética, beleza? Para depois você avançar para a matéria do ensino médio. E também é muito interessante que você já comece a estudar gramática, né? Porque é onde muitas pessoas têm dificuldade aí na língua portuguesa. É a parte gramatical e geralmente é o que vai mais ser cobrado em prova, né? Obviamente tem provas que tem uma prova assim, mais interpretativa, né? Por exemplo, aí a prova da AFA, uma prova que não cobra tanta gramática, mas você tem muitas questões de interpretação. Mas ainda assim, cara, interpretação, já vou até dar um spoiler aqui do vídeo, né? Não tem muito que você ficar estudando de interpretação, né? Você pode praticar tal, mas a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, beleza? Só que o que você acaba estudando mesmo do português é a gramática, tá? E cara, qual que é o bizu da gramática, né? Aqui, primeiramente você tem que botar na cabeça o seguinte: existem basicamente três tópicos da gramática que na minha visão são tópicos que você tem que estar assim dominando muito bem, tá? Um deles, na minha visão, não cai tanto, mas é importante que você domine para você saber o segundo, que aí esse sim é um tópico muito importante. E depois tem um terceiro que também cai bastante, só que além dele cair, ele é um pouquinho delicado, algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Então é interessante que você, pelo menos se estiver começando a estudar agora, estude esses três tópicos, tá? Não que os outros não sejam importantes, mas esses são o que eu diria, o alicerce do concurseiro, tá? Não vou falar que é o alicerce da gramática, mas do concurseiro pelo menos é o alicerce, tá? O primeiro tópico seria morfologia, o segundo tópico, sintaxe, tá? E o terceiro tópico, crase. Por que eu digo isso, cara? Vamos lá. Todas as provas vão cobrar questões desse naipe aí, especialmente sintaxe e crase, beleza? Só que o que acontece, né? A morfologia não é importante, não cai? Não, não é que não é importante, não é que não caia. Mas não cai tanto quanto esses dois, só que a morfologia é importante para você conseguir aprender a sintaxe, tá? Porque se você vai estudar sintaxe direto, você até aprende. Só que aí, se você tiver aquela bagagem de morfologia, você vai conseguir conectar as coisas com muito mais facilidade no teu estudo ali de maneira linear, e você também vai conseguir enxergar outras coisas dentro da própria gramática, o que vai ser muito interessante para você. Então, quando a gente fala de morfologia, a gente está falando das classes das palavras, então ali substantivos, verbos, pronomes. Então você faz esse estudo aí, né, dessas classes das palavras, beleza? Isso é interessante que você estude, pegue uma base disso e depois você avança para sintaxe, que, pô, despenca em prova, você tem que saber muito. E, cara, você tem que fazer muitas questões de sintaxe, porque existe lá a parte da análise sintática, né? Que é você, pô, bater o olho numa oração, duas orações, quer que seja, e você saber ali classificar o período, você saber classificar ali quais são as funções sintáticas, né, de cada termo. E isso é algo que, pô, você vai estudar ali, você vai entender? Beleza, vai estudar, vai entender. Só que você precisa praticar muito para chegar num nível que você bate o olho, tem aquele olho de lince, cara, que nem o pessoal aí da matemática vai saber, né? Quando você bate o olho naquela expressão matemática, você já sabe que tem ali um produto notável, né? Especialmente rapaziada de colégio naval, imita, né? Cara, é a mesma coisa aqui, né? Você vai bater o olho e já vai saber, ó, isso aqui é, sei lá, pô, uma oração subordinada ao substantivo. Ah, não, isso aqui é o predicativo do sujeito. Isso aqui, pô, é o sujeito, enfim. Então, esse tipo de coisa você tem que bater o olho e já saber. Mas só vai vir com a prática, beleza? E o terceiro ponto é a crase, que assim, a priori, não é um assunto tão difícil, mas quando você vai aprofundando, vendo algumas regrinhas, pode confundir, então vai dizer que você faça bastante questão também. Então, esses três tópicos vocês têm que estar dominando, né? Aí, lógico, posteriormente, aí, conforme seu estudo vai avançando, você vai aprender outras coisas, como concordância, regência, colocação pronominal, figuras de linguagem, né? Algumas pessoas não botam em gramática, mas enfim, figuras de linguagem.
fonética, fonologia, acentuação gráfica, né? São coisas importantes, só que o grosso da gramática, que é o que vai te dar aquela base, principalmente em termos de concurso militar, concurso público de maneira geral, são esses 3 tópicos. Então é o que vocês têm que mais focar e você garantir que vocês estão sabendo bem, beleza? E cara, como que eu estudo gramática, né? Qual que seria o método ideal, né? Cara, então, não existe tipo um método ideal, mas o que eu vejo é o seguinte, existem alguns tópicos da gramática que você vai ter que, infelizmente, ficar decorando, né? Então, quando a gente fala ali, de verbos, tempos verbais, cara, infelizmente aquilo ali é um decoreba, então é você, montar um resuminho, uma tabelinha e ficar decorando aquilo todo dia. Dia após dia você vai decorando, né? Enfim. E tem outras coisas também envolvem decoreba, porque aí você pode fazer ali uma pilha de exercícios, então pega esses livros aí, tipo TQP, Teoria e Questão de Português, ou sei lá, 10 milhões de questões de português, toma. E você fica fazendo aquilo, entendeu? Você vai fazendo, porque de fato, quando a gente fala de decorar, né, você tem que ficar toda hora repetindo aquilo pro teu cérebro, mas também é bom você fazer questões, né, que fica no automático, né, exercícios, né? Então você não vai fazer questão naquele intuito, né, que a gente fala de você pegar o comentário da questão para aprender ou algo do tipo. Não, você tá fazendo só para você massificar aquilo no teu cérebro, beleza? E tem aquela parte que realmente é uma questão de treino, como por exemplo sintaxe, como por exemplo a crase, né, até mesmo acentuação gráfica, que você pode usar aquele método que eu geralmente indico para você estudar inglês, né? Eu falo muito disso lá no Instagram. Que é o quê? Você pega, por exemplo, ali, vou começar aqui com sintaxe, né? Vou começar, sei lá, com orações subordinadas substantivos. Então você estuda aquele tópico, né? Seja por videoaula ou pela uma gramática, tipo a do Fernando Pestana, que é o que eu mais indico. E depois você vai fazendo uma bateria de questões. Você para ali de 10 a 20 questões e você faz ela e bota uma meta de acertos. Por exemplo, olha, eu só vou passar pro próximo tópico quando eu acertar 80% ou mais, ou 90% ou mais. Você bota sua meta de acerto, faz a bateria de questões, aquela lista de exercícios, beleza? Você faz, se você acertar ali, são 20 questões. Se você acertar mais de 16, você passa pro próximo tópico, né? Por exemplo, orações, sei lá, adjetivos, por aí vai, beleza? Agora, se você errou, você revisa, beleza? Assiste a aula de novo, ou então vê lá pelo teu resumo, ou procura uma outra fonte de estudo, beleza? E você vai fazendo de novo. Aí você vai fazendo esse processo até você conseguir bater a tua meta de acerto naquela matéria. Aí você passa para a próxima. Essa é uma taxa que funciona muito bem para diversos tópicos do português, mas como eu falei, você vai ter que saber identificar, porque, por exemplo, regência verbal, tempos verbais, né? Infelizmente é muito decoreba, você não vai adiantar muita coisa e ficar fazendo isso. É realmente ali repetição, revisão e ficar fazendo questão até a morte, beleza? Então, para gramática, cara, é basicamente isso, tá? De maneira resumida, vamos dizer assim. Agora vamos falar um pouquinho da interpretação, tá? Que também aparece em todas as provas, só que interpretação não tem muito bizu. Porque eu falo que, cara, a interpretação é uma parada um pouco chata, porque às vezes você não vai conseguir ir no cerne, de fato, do que o texto está dizendo, e o que, de fato, lá o cara que elaborou a questão vai querer que você diga, né? Isso acontece muito, ainda mais na banca da FGV, né? Realmente é uma situação um pouco chata. Mas o que acontece no grosso, tá? Primeiramente, vamos lá, interpretação, você vai conseguir pegar praticando. Então quem já tem o hábito de leitura antes, com certeza vai ter uma facilidade maior com quem não tem o hábito de leitura, beleza? E você pode ficar praticando as provas. Então é algo que você não precisa se preocupar tanto em estudar. Você pode deixar isso para aquela etapa final do teu estudo, que você vai estar resolvendo as provas anteriores. Então você já aproveita para ir também, né, lendo os textos, interpretando, tentando fazer as questões. Também é outro bizu, é você, não perder tempo. Então, tipo assim, não fica lendo o texto ali, tipo assim, como se fosse um livro de fato. Então vai batendo o olho em cada parágrafo, vai tentando fazer, tipo, o skimming, né? Não sei quais são as técnicas que os caras botam em inglês pra enfeitar o pavão, né? Mas vai fazendo lá skimming, scanning, sei lá, faz aquilo dali. Outro bizu muito grande também é você ler a questão antes, né? Que às vezes, você lendo as questões que tem de interpretação, o cara já vai dar o trecho que ele quer que você interprete e tal. Logicamente, em alguns casos, né, você precisa ter lido o texto ou até aquele momento para entender qual o contexto geral, mas não é sempre que acontece isso. Então também é uma tática para você ganhar tempo na tua prova, né? E o tempo é muito sagrado em algumas provas, como a EA, a AFA, o CFO, se manter o mesmo padrão desse ano. Acredito que o tempo pode sim ser um empecilho aí para os candidatos, beleza? Mas interpretação não tem muito bizu, beleza? Agora, literatura. Qual que é o bizu para literatura, tá? Claro que literatura você tem algumas vertentes, né? Tem a parte que é um pouco mais técnica, tem uma parte que é um pouco mais histórica, e a maioria das provas pega essa parte que é um pouco mais histórica, né? Que você vai pegar lá quais foram os movimentos literários, tal. Algumas, como aconteceu no vestibular da UERJ, o cara geralmente te dá ali um livro, né? E você tem que ler, entender o livro. Então, no geral, se o cara te deu um livro, infelizmente você vai ter que ler o livro, ou na pior das hipóteses, pegar ali um resumo, pegar uma exegese aí na internet, né? Enfim, você vai ter que ver ali alguém comentando o livro, o resumo, ou então você mesmo pega e lê o livro, beleza? Se for o caso, né, se não for o caso de ter um livro,
que aí acontece em outras provas militares que cobram gramática, ou seja, o cara vai estar, gramática não, literatura, né? E o cara vai estar pegando mais essa parte aí dos períodos literários ali, dos movimentos que aconteceram no Brasil, ou enfim, né? Aí, de fato, é quase como se fosse um estudo de história, que é aquela parada de você entender do que consistia o movimento, qual era o contexto histórico, quais eram as características dos textos, né? Das obras literárias daquele movimento, né? Por que tinha aquelas características, né? Isso também às vezes é interessante. Então você vai fazer um estudo mais como se fosse de história mesmo, que é aquela parada de você ler, ver a videoaula e resuminho. Ver a videoaula, resuminho. E claro que o bizu, né? O que diferencia o cara que lê, faz o resumo, tipo assim, com uma certa qualidade em história, do cara que, pô, não faz? É de fato que você tem que tentar entender alguns pontos que são chaves no estudo de história, né? Que no caso da literatura foi o que eu falei. Qual que era o movimento, qual era o momento que estava se passando naquele período literário? O que aquele período literário estava representando? Esse movimento representava o quê? Né? As obras, elas, quais eram as características das obras e por que tinha essas características? Né? O que os autores ali queriam passar através desse tipo de obra? Então você vai tentando entender, né, qual que era ali de fato o fundamento, né? Qual que era ali o que eles queriam passar com essas obras, beleza? Então quando você faz esse estudo que é até um pouco mais analítico ali, reflexivo, do que foi todo esse movimento, você consegue ali aprender melhor sobre esse conteúdo, beleza? Então, rapaziada, basicamente, essas são as dicas que eu posso dar aí, bizus, pra vocês estudarem português, né, pra quem tá começando agora, principalmente. Espero ter ajudado vocês com alguma coisa, tá? Se eu ajudei, né, deixa aí o like, comenta aí no vídeo, qualquer parada aí, só pra dar aquela relevância aí pro amigo, beleza? Siga a gente no Instagram, onde você também pode estar tirando dúvidas aí diretamente comigo, né? Eu também, às vezes, lanço lá as caixinhas, você pode mandar as perguntas, eu respondo nos stories, beleza? E tamo junto, rapaziada. Bom papiro a todos.